Olha só, a venda de tratores e colheitadeiras caiu 13,6% no Brasil em 2023. É o que aponta o levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos apontam uma redução de 13,6% na venda de tratores e colheitadeiras no Brasil em 2023. De acordo com o levantamento, foram comercializadas mais de 68.900 unidades no ano, sendo pouco mais de 61 mil destinadas ao mercado interno e o restante para exportação. Do total, foram vendidos 61.091 tratores agrícolas, com queda de 13,1%, e 7.897 colheitadeiras, recuo de 17,5%. Nas exportações, houve redução de 14,1% e 5% na venda dos dois equipamentos, respectivamente. Em receita, as exportações brasileiras de máquinas e implementos agrícolas somaram 1 bilhão e 800 milhões de dólares em 2023, queda de 0,1%. Já as importações somaram 1 bilhão 450 milhões de dólares, alta de 21%. Ok, para repercutir esses números, nós vamos conversar ao vivo agora com o presidente da Câmara de Máquinas Agrícolas da ABMAQ, o Pedro Estevão Bastos. Pedro, obrigado por se juntar a nós. Boa tarde. Me explica uma coisa, e para quem está nos assistindo, por que é que o produtor, o agricultor, pisou no freio na compra de máquinas? Bom, primeiro, obrigado você pela oportunidade de conversar com vocês. Basicamente por dois motivos, né? Em 2023 o preço das commodities caíram um pouco e você teve uma menor rentabilidade. Então o agricultor realmente compra menos, né? E os juros, o pessoal considerava que estava um pouco alto. O Moder Frota, que é a principal linha de financiamento de máquinas agrícolas, estava 12,5%, e o pessoal acha isso alto, porque vamos dizer assim, o juro está cadente, né? Está caindo. O pessoal, se você pegar o relatório Focus, há uma previsão de queda em 24, queda em 25, então isso também segurou o investimento por parte do agricultor. E nós temos que considerar também que 20, 21 e 22 nós tivemos recorde de vendas. Nesses 3 anos, o nosso faturamento do setor aumentou 70%. Então era natural que você tivesse uma acomodação de mercado em 2023, foi o que realmente aconteceu. O mercado deu uma acomodada, não é nenhum problema, não é nenhuma crise, simplesmente que o mercado acomodou num patamar ainda bastante alto, tá? Vocês têm algum estudo que mostra a idade dessa frota, a idade média? Porque aos poucos ela tem que ser substituída naturalmente, igual a frota de caminhão. Mas a gente teve uma colheita recorde, tivemos uma safra recorde no ano passado e, ao que tudo indica, não houve uma redução tão acentuada da área plantada. O que está acontecendo? O produtor vai usar máquinas que poderiam ter sido trucadas em função desse momento adverso que você citou, queda no preço das commodities, o mundo dando uma desacelerada. Então, o que acontece com esse maquinário? Ele vai ficando mais velho nas fazendas? Mais uma vez, como a gente teve, você tem que separar um pouco da agricultura chamada empresarial e aquelas agricultura de pequeno porte. Aquelas, vamos dizer assim, fazendas muito pequenas ou agricultores muito pequenos que, vamos dizer assim, a frota é um pouco mais velha. A agricultura empresarial, a frota está nova, ou seja, você teve, como eu falei, teve recorde de 20, 21, 22, então você tem uma frota basicamente nova. Então, o grande plantador de soja, de milho, de algodão, os grandes plantadores de café, de celulose, estão com a frota relativamente nova. Aí você fala, se você olhar lá no IBGE, você vai ver que a frota é muito antiga, mas é daquele pessoal que utiliza menos, né? Utiliza menos, a quantidade de horas que ele utiliza anualmente é bem menor, menor quando comparada ao pessoal que tem uma grande área, que é a chamada agricultura empresarial. O vice-presidente Alckmin anunciou no começo do ano um pacote industrial com incentivo à indústria nacional. Foi mencionado essa questão das máquinas, principalmente para pequenos produtores. Eu vou querer que você faça uma análise para mim desse plano de investimento, vamos dizer, de patrocínio em relação ao financiamento à indústria brasileira de máquinas também. É bem-vindo? Como é que é isso?
Ah, sim, o pacote é muito bem-vindo. A nova industrialização, né, a neoindustrialização no Brasil é muito bem-vinda. A ABIMAQ, como membro lá do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, fez parte deu as opiniões dela na hora de fazer todo o plano. E o plano é muito voltado para alguns itens básicos. O primeiro item básico é você fornecer máquinas para a agricultura familiar, ou seja, o governo deu uma ênfase muito grande na agricultura familiar, tanto é que ele fala de aumentar a mecanização da agricultura familiar, que hoje é 18%, para 70%. Então, é um grande mercado que está aí aberto e que você pode, vamos dizer assim, mecanizar, ou seja, de 18% para 70%, nós estamos falando de milhões de propriedades, então é muito bem-vinda. A segunda coisa é que o governo está fazendo um levantamento das demandas de máquinas agrícolas que está faltando, principalmente no bioma Nordeste e Norte. E se precisar desenvolver máquinas para esses biomas, você tem linhas de crédito para a indústria desenvolver essas máquinas. Uma terceira coisa, o governo também nesse plano fala na conectividade, que você sabe, o telespectador de vocês sabe que hoje as máquinas modernas precisam de conectividade. A máquina que tem conexão à internet, ela tem a chamada agricultura 4.0, que é muito mais eficiente do que uma máquina que não tem nenhuma conexão. E o último ponto fala lá em você recuperar áreas degradadas, principalmente pastagem. Então, a gente participou do plano, nós estamos para assinar um acordo de cooperação técnica com o governo para a gente ajudar mais, ficar mais perto do governo para ajudar a realmente fazer com que esse plano saia do papel, ou seja, levantar as demandas e fazer as máquinas que precisam ser feitas lá para o bioma do Nordeste, para o agricultor familiar, ou adaptar as máquinas que já tem. Às vezes não é questão de você fazer uma nova máquina, sim fazer uma adaptação das máquinas que já tem. Então, sob esse ponto de vista, nós estamos bastante contentes com o plano do governo para a área agrícola. Para você ter uma ideia, Pedro, eu tive agora recentemente em Las Vegas, acompanhando a CES, aquela feira de tecnologia, e lá no stand da John Deere, eu pude pilotar um trator que estava no Texas, a 2.000 quilômetros de distância. Então, você veja como é que a conectividade permite, então, essa operacionalização das máquinas, mesmo à distância, cada vez mais tecnologia, mas isso é mais voltado aí ao grande. Ao pequeno tem essa demanda que o governo fez e que você acha que é louvável também, que é a produção de máquinas para a agricultura familiar. Quando é que isso vai se tornar uma realidade? Olha, já existe o programa PRONAF, que ele é um sucesso muito grande aqui no Sul e no Sudeste. Quando começou o programa PRONAF, quando o programa chama Mais Alimentos e a linha chama PRONAF, lá no primeiro ano do governo Lula, para você ter uma ideia, nós tínhamos 150 fabricantes de máquinas agrícolas. Aí se passaram aí mais de 10 anos, ou 12, 14 anos, e o programa teve uma continuidade. Hoje nós somos em 450 fabricantes, ou seja, já é um grande sucesso aqui no Sul e no Sudeste. Aí você fala de 150 para 450, aumentou 300 fabricantes, mas são fabricantes, pequenos fabricantes, são fabricantes de 10 funcionários, 20 funcionários, 15 funcionários, ou seja, fabricantes que fabricam máquinas pequenas para a agricultura familiar. Então, aqui no Sul e no Sudeste já é uma realidade. Para você ter uma ideia, o ano passado a gente faturou 78 bilhões, mais ou menos 20 bilhões foi para a agricultura familiar. Então, já é uma realidade. O que o governo está querendo é aprofundar essa realidade, principalmente no Norte e no Nordeste, e melhorar um pouco no Sul e no Sudeste, que ainda tem muito campo para você aumentar a agricultura familiar. Mas já é uma realidade. Nosso governo quer, vamos dizer assim, pegar um plano que foi um grande sucesso aqui no Sul e no Sudeste, melhorar esse sucesso no Sul e no Sudeste e fazer com que seja um sucesso também no Norte e Nordeste brasileiro. E o nosso Centro-Oeste, Pedro, você não falou nada? O Centro-Oeste é a chamada agricultura, a gente não gosta de separar muito, né, agricultura empresarial, mas são grandes agricultores, já tem programa, já tem o Moder Frota. Quando a gente fala da conectividade rural, a gente não está falando para agricultor familiar, está falando para agricultura de uma forma geral. Ou seja, lá se precisa também de muita conectividade no Centro-Oeste brasileiro.
E a pastagem degradada, a gente sabe que tem muita pastagem degradada em Goiás, em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, lá em Gurupi, naquela região do Tocantins. Então, o programa também contempla, vamos dizer assim, o Centro-Oeste nesses aspectos aí que eu enumerei. Sua expectativa para 2024? A gente está vivendo um cenário conturbado, com um El Niño que acabou fazendo um atraso no plantio, vai ter uma perda de produtividade na soja, um atraso no plantio do milho segunda safra, é tudo uma grande incógnita, está todo mundo aí. Ontem mesmo a CNA apresentou ao ministro da Agricultura um plano de ajuda para os produtores que esse ano a vida está mais difícil aí, então eu tenho a impressão que também não deve ser um ano grandioso para a recuperação na venda de máquinas. Realmente você tem razão. A gente esperava em 24, até novembro passado, a gente esperava que 24 fosse um ano muito parecido com 2023. Mas aí veio o El Niño e você tem perdas severas no Centro-Oeste, aqui no Sudeste, que atingiu lá grandes mercados, o Mato Grosso, estão falando em perda de 15%, Bahia, Mato Piba, Goiás, parte de Minas Gerais. Então, isso trouxe todo um viés negativo para 2024. Então, a gente ainda, como você mesmo falou, a gente não sabe exatamente qual é o tamanho dessa perda, ou seja, precisa apurar ainda março, abril, quanto é que foi essa perda, mas é um viés negativo, né? Isso prejudicou não só a safra de verão, como a segunda safra. A gente sabe que o plantio do milho agora está atrasado, a janela ficou curta, e a gente também não sabe se o clima vai ajudar a segunda safra aí. Então, é um cenário realmente de um viés negativo, tá? Quanto que vai ser negativo, a gente não sabe. Mas é importante a gente colocar que esse é um cenário conjuntural, não é estrutural. Ou seja, estruturalmente, a agricultura brasileira tem dado um show, né? Todo ano você tem aumentado a exportação, e tanto o SDA como a FAO, que é o braço lá da ONU para a agricultura, fala que o Brasil teria que exportar mais 30% em 10 anos para fazer frente ao aumento populacional. Então, estruturalmente, nós estamos muito bem. Agora, conjunturalmente, em função do clima, realmente a gente vai ter não vai ter um ano bom, porque realmente a perda foi muito severa. Mas se a gente tiver uma boa safra agora, uma boa segunda safra, e o plantio da outra safra, da próxima safra de verão for boa, isso fica no esquecimento e a gente volta a ter uma boa venda. Mais uma vez, nós estamos conjunturalmente com problema, mas estruturalmente estamos muito bem. Pedro Estevão Bastos, muito obrigado pela sua participação. Você que é presidente da Câmara de Máquinas Agrícolas da ABMAC. Sempre aqui aberto para as suas análises e considerações. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.